Glória a Deus. Glória a Jesus Cristo. Glórias ao Espírito Santo de Deus. Saúdo meus irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, aqui do YouTube, aqui do Facebook, que Jesus vos abençoe. São exatamente 15 horas com mais 9 minutos. Hoje, dia 9/7 do ano de 2024. Eu tenho uma palavra aqui para nós meditarmos. Em nome de Jesus Cristo, para edificar a nossa vida para com Deus, para com Jesus e para com o Espírito Santo de Deus. Irmãos aqui do YouTube, que Deus vos abençoe. Irmãos do Facebook, que Jesus vos abençoe. Vou ler a palavra que se encontra aqui no livro de Gálatas 2. Antes de eu ler a palavra de Deus, eu irei falar em breve, em nome de Jesus. Eu estarei novamente, para a glória de Jesus, transmitindo a palavra de Deus todas as terça-feiras e todas as quinta-feiras, em breve, em nome de Jesus. O tema desta mensagem é o seguinte: será que estamos crucificados com Jesus? Ou estamos esforçando para mortificar totalmente a nossa carne e sermos crucificados com Jesus Cristo? É necessário. Estamos vivendo nos tempos finais. Estamos vivendo tempos aonde a verdade parece estar sendo desvalorizada, mas a verdade, ela nunca vai perder o seu valor. Surianda Labarias Térias. A verdade é a palavra de Deus para com o homem. É a palavra de Deus para com a mulher. A verdade é a palavra de Deus. Bem-aventurado
aquele que aceita e que vive a verdade, principalmente nos tempos que nós estamos vivendo. Cumprimento da palavra de Deus, aonde o mundo é sinônimo de pecado, de tudo aquilo que desagrada ao autor da criação. E se queremos nós verdadeiramente termos parte com Deus, parte com Jesus e parte com o Espírito Santo, deveremos crucificar, mortificar totalmente a nossa carne. A palavra de Deus, aqui no livro de Gálatas 2, livro de Gálatas 2, eu irei ler alguns versículos, mas você com toda certeza é uma expressão minha até pobre de falar. Medite no texto inteiro de Gálatas 2 até o seu versículo 21. Aqui na minha Bíblia, esse texto não tem nenhum tema. Aqui no livro de Gálatas 2, aqui na minha Bíblia não tem tema. Mas eu vou ler aqui no seu versículo 1, que diz o seguinte: depois, passando 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. Aqui o apóstolo Paulo falando para os irmãos de Gálatas. Depois, passando 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. No versículo 2, eu subi por uma revelação e expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente os que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Aqui no seu versículo 3, mas nem ainda Tito,
que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se, e isto por causa dos falsos irmãos que se tinha entremetido secretamente. Entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem à servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com a sujeição, para que a verdade do Evangelho permanece entre vós. Meus amados irmãos, glória a Deus. Aqui no livro de Gálatas, do seu capítulo 2, até no seu versículo 5, o Labarestéria Surianda, o apóstolo Paulo, Labarestérias, ele subiu a Jerusalém depois de 14 anos por uma revelação, que ele teve de Jesus Cristo. Ele precisava subir a Jerusalém para transmitir a Jerusalém o Evangelho que ele pregava aos gentios. Gálatas 2, depois, passando 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. Paulo sobe a Jerusalém com Barnabé e também com seu companheiro de missão Tito. E subi por uma revelação. Aqui no seu versículo 2, e subi por uma revelação. O Espírito Santo, Jesus Cristo, revelou ao coração de Paulo para subir a Jerusalém, para transmitir para Jerusalém o Evangelho que ele pregava para os gentios. E subi por uma revelação e expus o Evangelho que prego. Aqui no seu versículo 2, e subi por uma revelação e expus o Evangelho que prego entre os gentios.
e particularmente que estava em estima. Meus amados irmãos, resumindo, dentro aqui deste texto, o apóstolo Paulo recebeu uma revelação aonde está confirmando no seu versículo 2. Ele recebeu uma revelação para subir a Jerusalém e transmitir para Jerusalém o verdadeiro evangelho, o evangelho que ele pregava para o gentio, o evangelho da renúncia, o evangelho da santificação, o evangelho da mortificação da carne. Agora, fazei uma observação, medite no que o Espírito Santo de Deus, para a glória de Jesus, revelou meu coração para a glória de Deus aqui dentro desta mensagem. Aqui, assim eu me expresso e que sinto de falar por Jesus. Aqui Jesus já o tinha sido, já tinha voltado ao céu, é claro. Aqui este homem Paulo já tinha recebido a transformação, é claro, de quando Paulo ele foi em Damasco para prender os cristãos, porque Paulo era um observante, ele observava e cumpria a lei de Moisés, a qual Israel naquela época era muito rigoroso na lei de Moisés. E resumindo, este homem que antes chamava Saulo vai a Damasco para cumprir ordem, para prender, para matar, mas Saulo tem um encontro com Jesus Cristo, e assim que ele teve esse encontro com Jesus Cristo, ele foi cheio do Espírito Santo. E quando ele foi cheio do Espírito Santo, resumindo, ele fundou várias igrejas. O que eu quero dizer com isso? Prestai atenção, passando tanto tempo aqui dentro deste texto, a palavra de Deus, prestai atenção, por que eu fiz esta resumida? Passando tanto tempo com tanta coisa que aconteceu, Surianda Lamariastérias, a palavra aqui dentro deste texto, ela vem nos afirmar para nós que alguns discípulos de Jesus Cristo, inclusive Pedro, alguns cristãos judeus, não estavam se comportando
segundo a verdade que aprendeu do próprio Jesus. Aqui dentro deste texto de Gálatas 2, vem nos afirmar isso tudo. Igual eu disse, se eu ler todo o texto, todos os capítulos, ficaria muito grande. Mas é só você ler. Apesar de passar bastante tempo com todos esses fatos que aconteceu, repito, a qual eu dei resumi bem. O Espírito Santo de Deus revela para Paulo subir a Jerusalém, para Paulo levar para Jerusalém o Evangelho verdadeiro, o Evangelho de Jesus, o Evangelho que ele estava pregando para os gentios. Foi preciso o apóstolo Paulo levar o Evangelho a Jerusalém novamente. O que eu quero dizer aqui, para edificarmos a nossa vida espiritual, o tanto que necessitamos nós se entregar verdadeiramente mais para Deus. Necessitamos se entregarmos mais verdadeiramente para Deus. Necessitamos, eu venho falar algo que senti pelo Espírito Santo e já dou continuidade. Cuidado com a doutrina do homem. Cuidado com a doutrina do homem. Cuidado com a doutrina que tudo pode. Cuidado com a doutrina que não condena o pecado. Cuidado com a doutrina que favorece o pecado. Cuidado com a doutrina que é contra a palavra de Deus. Aqui dentro deste texto, foi necessário Paulo, depois de 14 anos, subir a Jerusalém, para trazer para Jerusalém o verdadeiro Evangelho. Depois de 14 anos, foi necessário Paulo levar a Jerusalém o verdadeiro Evangelho, por uma revelação. Aleluias! Glórias! Aleluias! Paulo, ele se entregou tanto para Jesus de Nazaré. Ele se entregou tanto para Jesus Cristo
que a palavra de Deus está afirmando aqui. Repito, ele precisou levar a palavra que ele estava pregando para os gentios. Ele precisou transmitir esta verdade para Jerusalém, para os cristãos que tinham aceitado o Evangelho de Jesus Cristo, depois de um tempo passando-lhe, inclusive Pedro, de acordo com a verdade, Israel, repito, não estava vivendo o Evangelho de acordo com Jesus. Imaginais nós, aqui nos dias de hoje, no século do pecado, aos olhos de Deus, de fogo, aos olhos de Deus que tudo vê, o que as igrejas estão, as igrejas entre aspas, os cristãos entre aspas, o povo que serve a Deus entre aspas, porque aonde o Espírito Santo reina, ali não tem pecado. Aonde o Espírito Santo de Deus reina, no corpo do homem, da mulher, ali não tem pecado. Quem verdadeiramente recebe o Espírito Santo de Deus dá testemunho que o mundo não presta, dá testemunho que o pecado não presta. E luta contra a sua própria carne, contra o seu próprio eu, e o faz de tudo para o nome de Deus ser honrado e ser glorificado. Já vou entrar aqui no seu versículo 14, mas antes eu quero, como diz o meu pastor Davi Miranda Filho, eu vou frisar bem aqui nesse versículo e versículo 2, Paulo, depois de 14 anos, seriana, ele transmitindo a palavra de Deus para os gentios. Gentios é aqueles que não são judeus, são outras nações, posso dizer nós os brasileiros. Mas aqui Paulo não pregou para nenhum brasileiro,
É apenas uma comparação que eu estou lhe dando. Depois de 14 anos, ele recebeu uma revelação para transmitir a palavra de Deus para os cristãos convertidos em Jerusalém. Foi preciso Paulo subir a Jerusalém para adverter, corrigir a Jerusalém por uma revelação do Espírito Santo. Agora eu falo novamente, deixa o Espírito Santo trabalhar na sua consciência, na minha consciência, e vamos deixar o Espírito Santo falar ao nosso coração, à nossa consciência. Estamos nós verdadeiramente se comportando igual é preciso se comportar? Como estamos nós se comportando, vivendo-lhe o Evangelho de Jesus Cristo? Estamos nós glorificando verdadeiramente, com toda certeza absoluta? Eu lhe falo, contudo, Paulo, ele foi preciso subir a Jerusalém para levar a palavra de Jesus para os crentes, Suriamba, para os convertidos, inclusive para Pedro. Aleluia! Foi preciso Paulo subir lá, mas eu falo com toda certeza absoluta, com tudo isso, Jerusalém, os cristãos, Jerusalém aqui naquela época, aonde estou lendo dentro da palavra, com toda certeza absoluta, é uma comparação até mesmo pobre. Jerusalém, aqui nesta época, os cristãos tinham muito mais temor, tinha muito mais temor e respeito ao Evangelho, a Jesus Cristo, comparando nos dias de hoje nem se compara. E ainda Jesus falou para Paulo subir lá, porque algo ainda estava errado. Porque algo ainda está errado. Eu venho suriandala várias térias, falar algo da parte de Jesus, que estou sentindo aqui agora. Se não, as igrejas de hoje, que não aceita a doutrina, que não prega contra o pecado, que não prega contra o mundanismo, que não procura santificar, que não procura mortificar a carne, que despreza a doutrina, que ler texto
e pega versículo para agradar o ego do homem, para agradar o ego da mulher, e está desprezando a verdade. Ai! Ai! Das tais, igreja, isso é para todos nós. Ai! Se nós não se consertar. Vou entrar aqui no versículo 14. Mas falo, vou ler aqui e entrar agora. Depois, eu vou entrar no versículo 14. Eu vou ler novamente o versículo 1. Do seu capítulo 2 e versos 1. Depois, passando 14 anos, subi outra vez a Jerusalém, com Barnabé, levando também comigo Tito. E subi por uma revelação, e lhe expus o evangelho que prego entre os gentios. No versículo 2, aí tem um vírgula, e particularmente os que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Eu já fiz uma pequena resumida aqui sobre o versículo 1 e versículo 2. Agora, meus amados irmãos, no seu versículo 14, olha só, mas quando vi que não, mas quando vi, Gálatas 2 e 14, mas quando vi que não andavam bem, e direitamente conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro, na presença de todos, se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obriga os gentios a viver como judeu? Olha só, hein? O apóstolo Paulo corrigindo a Pedro. Surianda laparias térias. O apóstolo Paulo corrigindo a Pedro. Olha só a ousadia. O homem cheio do Espírito Santo. Versículo 14, o que Paulo diz, ó? Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do evangelho, eu disse a Pedro, na presença de todos, se tu, sendo um judeu, vives como gentil e não como judeu, por que obriga o gentil viver como judeu? Aleluias! Um judeu que aceitou o evangelho de Jesus, bem-aventurado, um judeu, aleluia, aleluia, um descendente de Judá, um descendente de Israel, o apóstolo Pedro, que aceitou o evangelho de Jesus Cristo, aonde Jesus disse para ele, quando ele confessou a Jesus, bem-aventurado é tu, Simão, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas de acordo aqui, meus amados irmãos, com a verdade de Jesus, a
aqui no livro de Gálatas, Pedro não estava se comportando com a verdade. E Paulo, cheio do Espírito Santo, diz: mas quando vi que não andavam bem, direitamente conforme a verdade do Evangelho, eu disse para Pedro na presença de todos: se tu, sendo um judeu, e vive como um gentio, e não como um judeu, porque obriga os gentios a viver como judeu. Pedro, é claro que de maneira nenhuma, quem sou eu? Eu irei apontar Pedro aqui. Apenas, é claro, estou lendo e transmitindo o que está escrito, porque eu tenho... meu Deus do céu! Eu vou sair um pouquinho aqui para falar algo, olha só. Sim, eu vou falar porque eu senti. Já volto aqui. João Batista, ele disse que ele não era digno de carregar a sandália de Jesus Cristo. Ele não era digno do que ele falou. E eu falo me rebaixando, é claro, porque eu disse que nunca apontaria Pedro, ninguém. O único que eu aponto na minha pregação aqui é o diabo. É o pecado que é maldito, que não presta. Mas o que eu digo aqui, porque eu disse isso, meus irmãos, eu perto de Pedro aqui, coitado de mim, misericórdias, coitadinho de mim perto de Pedro. Deu para os irmãos entender? Mas o que eu venho dizer aqui, o apóstolo Paulo repreende a Pedro: você sendo judeu, você não está se agindo igual um judeu, mas está se comportando como gentil. Como tu obriga o gentil a se comportar igual um judeu? Labaia Surianda. Eu venho lhe falar algo. Quantas igrejas nos dias de hoje que pregam a Jesus Cristo, mas não se comporta não se comporta e não se entrega à verdade, e ainda quer, aleluias, pregar a palavra de Deus apontando Israel, Surianda. Muitas igrejas eu estou sentindo do Espírito Santo agora para falar. Muitas igrejas nos dias de hoje pregam a Jesus Cristo, mas não se comporta como verdadeiro cristão, e ainda tem a ousadia de apontar Israel, ainda tem a ousadia nas pregações de falar que Israel negou a Cristo, entregou a Cristo e enfim xinga Israel. Mas vós não chegais nem aos pés de Israel. Igrejas que não aceitam a doutrina de Jesus de Nazaré.
Mas quando vi que não andavam bem, aleluias, e diretamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro, na presença de todos: se tu, sendo judeu, vive como gentil e não como judeu, por que obriga o gentil a viver como judeus? Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, necessitamos deixar o Espírito Santo de Deus nos envolver, para que eu e você venha honrar a Jesus de Nazaré verdadeiramente, como a palavra de Deus pede para nós honrá-lo. Aqui no seu versículo 17, pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmo também somos achados pecadores, e porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Gálatas 2:17. Porventura, isso aqui é Paulo corrigindo a Jerusalém, depois da crucificação, depois que o Filho de Deus se entregou a vida para nós. Eu gosto de falar bem nisso, porque se Jesus não quisesse nenhuma força, Pilatos, nenhuma força, os romanos, ninguém, absolutamente ninguém, teria contra ele, quando ele estava aqui na terra, em corpo de homem, ser humano. Ele quis se entregar para nós ter vida, e não para nós profanar o Evangelho de Jesus de Nazaré. Isso depois da missão que o Filho de Deus fez por amor de nós. O apóstolo Paulo aqui corrigindo Jerusalém, aqui no seu versículo 17, olha o que ele fala: pois se nós procurarmos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, e porventura Cristo, ministro do pecado? De maneira nenhuma. Aqui no Gálatas 2:17, ao contrário, o povo não aceitou, e ainda nos dias de hoje muito não aceita a verdadeira palavra, porque a verdadeira palavra ela confronta o maldito pecado. A verdadeira palavra confronta a maldito pecado, pecado que tira o homem de comunhão para com Jesus, para com Deus e para com o Espírito Santo. A palavra de Jesus é contra o pecado e não favorece o pecado. Versículo 20. Já estou
estou crucificado com Cristo. Labária Surianda, é vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a mim mesmo por mim. O apóstolo Paulo, com toda a autoridade de Deus, falou a Jerusalém, para os cristãos, corrigindo o apóstolo Pedro. Eu venho falar aqui algo. Imaginai se Paulo tivesse, uma imaginação minha irei passar, imaginai se Paulo tivesse, nos dias de hoje, se ele tivesse, assim como eu vou me expressar, os irmãos vão entender, se ele pudesse ver, se Paulo, Labariastéria Surianda, antes de eu falar, Jesus já me revelou, se ele pudesse ver o que estaria acontecendo aqui nas igrejas, o que é que ele não falaria? Quando eu digo que Jesus já me revelou, é porque o que passou na minha mente, o Espírito Santo falou, Paulo não vê, mas eu vejo. Paulo não vê, mas eu vejo. Profanando, fazendo questão para satisfazer a carne e negar a verdade de Jesus Cristo. Versículo 20, Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Paulo conclui dizendo para Israel: já estou crucificado com Jesus Cristo, já estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé. Vivo-a na fé do Filho de Deus. Vivo-a na fé do Filho de Deus. Vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, a qual me amou, se entregou a mim mesmo. Quem pode dizer para a glória que já está crucificado com Jesus? Surianda, vós não prega Jesus. Você pode dizer, eu posso dizer, já estou crucificado com Jesus. A nossa carne está mortificada totalmente. Odiamos o pecado, negamos a nós mesmos
temos temor nas respostas que vamos dar aos ímpios. Temos temor quando nós iramos. Temos temor no pensamento. Temos temor no falar. Estamos crucificados com Jesus. Quando a maldita tentação passa perto de nós, ou até mesmo vem querer nos tentar, estamos fugindo da tentação. Estamos fugindo nós da tentação. Quando o pecado que aos nossos olhos da carne é bonito, mas para os nossos olhos espirituais, para a visão espirituais, o pecado é podre. Estamos rejeitando o pecado. Estamos crucificados com Cristo. O apóstolo Paulo disse em livro de 1 Coríntios 11:1: sede meus imitadores, como sou eu imitador de Cristo. O apóstolo Paulo disse aos Romanos 8:34 adiante: nem demônio nenhum, nem inferno nenhum, nem Satanás nenhum, nenhuma luta, nenhuma autoridade, nada me separa do amor de Deus, nada me separará de Cristo, nada. Que Jesus te abençoe e te guarde. Que Jesus venha nos fortalecer, eu e a você, para vencer a batalha, vencer Satanás, combater contra os falsificadores. Que Jesus, assim eu expresso, levante eu e você na mesma autoridade de Paulo para defendermos o verdadeiro evangelho, mas se prepara também para as lutas, se prepara também para essa acusação, se prepara também para passar as provações, passar por calúnia, se prepara! Se prepara para ter essa honra, se prepara para ter essa honra de honrar a Jesus, de honrar a Deus, de honrar o Espírito Santo. Não é somente, nunca será ir na igreja mundana, ouvir uma palavra que agrada o teu ego, agrada o seu pecado, e achar que é ministro de Cristo, Surianda Labarianda. Ler a palavra de Deus, ler a palavra de Deus. Peça para o Espírito Santo revelar no teu coração, revelar a verdadeira vontade, a verdadeira palavra, e pregar e viver como os cristãos primitivos. Porque estamos no mundo moderno, mas a palavra de Deus continua intacta. Jesus não mudou e nunca mudará. Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente.
já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo. Meus amados irmãos, que Deus vos abençoe. Os irmãos aqui do YouTube, do Facebook, notas da obra de Deus amanhã, quarta-feira. Já volto aqui no nome de Jesus Cristo. A paz do Senhor, a paz e a paz do Senhor Jesus. Já volto-lhe aqui em nome de Jesus.